Chama a galera que está começando o Quarto Mundo, um programa de entrevistas feito por jovens e que respeita todas as diferenças. Hoje nós vamos falar de coisas que estão além desse mundo terrestre. Primeiro, um bate-papo sobre religião e espiritualidade com o teólogo Jorge Cláudio Ribeiro Júnior. Em seguida, o assunto são os extraterrestres, com o pesquisador Newton César de Oliveira. Curte essa! Agora, no nosso Quarto Mundo, recebemos o teólogo Jorge Cláudio Ribeiro Júnior, que vai responder todas as nossas dúvidas sobre religião e espiritualidade. E não vamos falar só de religião católica, não. Você tem curiosidade de conhecer o budismo ou o satanismo, por exemplo? Então fica aqui com a gente. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. Jorge, você como professor da PUC, você fez um perfil da religiosidade do jovem universitário. Você conseguiu algum resultado claro desse perfil? O que você acabou descobrindo? A gente descobriu coisas muito interessantes. Muito. Pergunta por quê? Por quê? Quais são? Assim, a primeira é que para o jovem, a vida tem sentido. A vida é algo que traz esperança. Ele olhar para a sua vida assim, eu acho que vai dar certo, né? Não posso garantir, mas acho que vai dar certo. O jovem tem fé, não porque é bonito, mas porque ele precisa. A fé é tão importante quanto um prato de comida de hoje, né? E eu não me refiro, como você fez na introdução, eu não me refiro à fé forçosamente religiosa. Ela tem alguma fonte, alguma base, mas às vezes as pessoas ateias ou sem religião, elas têm mais fé do que outras pessoas mais, digamos, mais devotas, tá? Uma das conclusões que a gente tirou foi essa, que a fé, ela é mais importante do que as crenças e as religiões, tá? É um sentimento de entrega, de confiança. Confiança em quem? No outro, confiança em si mesmo, confiança em Deus, confiança na vida, tá? Outra coisa que as pessoas não encaram, que a religião é necessariamente a única forma de se chegar a Deus, mas é pela experiência pessoal, pela tua biografia. A religiosidade é também isso, é a capacidade que você tem de olhar a vida, de olhar o conjunto da sua vida, olhar o mundo e ver alguma beleza, alguma graça nisso, algum sentido. Tá? Então a religiosidade é capaz de harmonizar, de estabelecer relações amplas, tá certo? Na sua opinião, o que influencia um jovem na escolha da religião? Como assim? Ele nasce na Quais os religião. fatores que influenciam um jovem na escolha Não, a sua pergunta é moderna. religião? Quer dizer, em geral as pessoas nasciam na religião, então não tem escolha nenhuma. Mas de repente essa questão que você colocou se apresenta, assim, eu não estou satisfeito com a minha religião, quero experimentar, quero saber. Então vai experimentar. O que fatores que influenciam? Muitas vezes são os amigos, as amigas. Tem uma pessoa jeitosa lá naquele grupo de jovens, eu vou atrás, né? E de repente você gosta, você ouve alguma coisa que faz sentido. E você acredita que os pais devem escolher a religião dos filhos, por exemplo, batizando quando eles nascem? Eu acho que sim, não tem problema. Quer dizer, é igual você aprende uma língua quando você nasce. Você aprende a gostar de arroz com feijão, goiabada. E depois que eles crescem, com que idade você acha que eles têm maturidade para escolher a sua própria religião? Então, o que a gente vê é que as pessoas, à medida que vão, sobretudo quem estuda, tá? A escolaridade é um elemento importante, porque a pessoa começa a conhecer o mundo, a ter conhecimento para poder se movimentar no mundo. Então, no mundo religioso também acontece isso. Então, a pessoa, aos poucos, vai vendo o que funciona mais, o que não funciona. Qual é a idade? Eu imagino que a passagem para a entrada na universidade é uma passagem assim, de tal forma extraordinária, tá? Que ele coloca em xeque também isso. É muito importante, é um momento que muitos reportam, muitos dos nossos pesquisados,
reportam como um momento sagrado. No entanto, o que é triste é quando a pessoa desencana do principal, que é a sacralidade da vida. Então, ao jogar fora, digamos, o conteúdo da bacia, joga a água e a criança fora. A criança, que é o principal, é a sacralidade da vida, a sua capacidade de ver graça, de ver sentido, de ver amor na vida e construir essas coisas. Nós temos curiosidade por espiritualidades diferentes, como as wiccas e o satanismo. Você pode contar alguma coisa dessas duas pra gente? O satanismo, as wiccas são formas mais ou menos de rebeldia, né? De invocar, de romper com estrutura, porque o discurso, os rituais que existem, nos quais você nasceu, com os quais você está acostumado, já não te interessam mais. Então você vai para uma coisa meio que também é muito desenvolvida pelo rock, etc., né? Então, e depois é importante você saber o que você entende por Satã, o que você entende por bruxa, que as bruxas eram mulheres meio químicas, elas sabiam mexer com coisas e tal, e isso foi satanizado a despeito delas, isto é, elas não queriam, não tinham interesse nisso, elas eram pessoas ligadas à natureza, a uma religião celta. Aliás, eu recomendo procurar os celtas no Google, porque é muito legal. Até hoje funciona aquela coisa de Stonehenge. Então, há algumas propostas que passam por aí. Então, a bruxa não é alguém a Wicca não é alguém que faz maldade, né? Não faz mais do que qualquer um de nós, né? Mas que ela provoca, ela convoca forças, forças misteriosas, forças ocultas, e isso provoca muito interesse. Para que serve a religião para o homem? A pergunta é boa, quer dizer, no sentido que a religião é que tem que servir para o homem, né? E não a pessoa para a religião, tá certo? Por quê? Porque a religião deve ajudar a pessoa a perceber outros mundos, outras dimensões, não mundos no sentido formal, material do termo, mas outras dimensões para além do cotidiano da gente. Por que a gente não sai na rua do jeito que acordou? Porque a gente quer botar uma graça a mais, não é isso? A gente não sai de pijama sem maquiagem, você dá uma melhorada, joga um perfuminho, quer dizer, o perfume não é a coisa em si, é o cheiro que ele provoca. Então, essas coisas dão um pouco de graça, é isso que eu estou chamando de sacralidade, dão um pouco de beleza para a vida, tá certo? Então, acho que a religião, ela é boa quando ajuda a fazer isso. Mas às vezes ela fica aos poucos vai se engessando, vai se encarquilhando, ela vai perdendo o viço, né? Então precisa dar uma chacoalhada, dar uma demonizada, tal, quebrar um pouco isso para voltar a perceber que a religião é uma construção que as pessoas fazem para ajudá-las a viver melhor e a perceber um mundo possível, melhor também. Você acredita na elevação espiritual através da utilização de algumas drogas? Eu fico com a primeira parte da sua pergunta. Eu acredito na elevação espiritual. E esse é o critério. Se você vai deixar de beber água, se você vai deixar de comer e beber o mínimo possível de água, que beber água você sempre precisa. Mas se você vai fazer jejum, se você vai se afastar da convivência dos outros, isso ou se você vai fumar peiote, vai comer peiote, vai fumar um negócio qualquer, vai tomar um chá de raiz, isso daí só funciona se ajudar na elevação espiritual. Senão, isso destrói com você. Tá? Então, você está mexendo com forças poderosas das quais a gente não tem muita consciência, nem muito controle no cotidiano, né? Então, a isso se dá o nome de estados alterados de consciência, que você não imagina a multiplicidade de coisas que tem nessa direção. Tem gente que aera, que fica respirando e dá um barato. Tem gente que dança, fica rodando, dá um barato.
tem gente que deita no formigueiro e as formigas picam o cara o tempo todo e aquela dor dá um barato. Eu já vi a apresentação de um grupo religioso de uma província indiana em que os caras faziam um som total. Quer dizer, a ideia de encher de informação, de obliterar algum sentido nosso, ajuda a gente a meio que se libertar do corpo e achar uma outra dimensão. Eu prefiro aos êxtases muito violentos, aos transes muito espetaculosos, eu prefiro uma coisinha mais leve. Sabe, eu acho que a gente integra com mais facilidade. Uma coisinha mais leve é o quê? Você fazer uma meditação, você se afastar dos outros, você pegar um livro e ler. Porque quando você lê, você entra na vida do outro, você sai de si também, de uma certa forma. E você entra num outro tempo, porque é o tempo do livro. Então, isso mexe com alguns neurônios, com algumas sinapses tuas, em que você entra num outro mundo. E é um pouco o que a gente quer de entrar num outro mundo. Jorge, a gente convida agora você a fazer parte da nossa estante. Você trouxe alguma coisa pra gente? Eu trouxe, fico muito honrado com o convite. Isso aqui fui eu que fiz. Foi meu primeiro livro e são contos de fundo bíblico, chama-se A Véspera do Milagre. E fala de um mestre, como se a gente encontrasse esse mestre pela primeira vez, sem rótulos. Muito obrigada. Jorge, a gente agradece a presença, foi um papo super legal. Eu que achei. O Quarto Mundo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de extraterrestres com quem leva a sério esse assunto. Fica aqui com a gente. Quarto Mundo!